Olá! Vamos para mais uma live do Chá das 5 com a Lude. Hoje o chazinho tá geladinho, né? Aqui a sensação térmica hoje de 45. Não dá pra tomar um chá muito quente, não. Então vamos, enquanto a gente fala disso, deixa eu explicar para quem tá assistindo depois. Toda quinta-feira, às 5 da tarde, tem o Chá das 5. Eu vim aqui bater um papo. A ideia é ficar assim de 20 a 30 minutos com você e eu fazer algumas provocações, sabe? Assim, de pontos da mulher madura que a gente fica remando e não sai do lugar, e aí isso gera insatisfação, isso gera infelicidade, né? E muitas vezes, quando eu falo isso, as pessoas pensam, não tô deprimida, eu não tô assim tão triste, mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de não sair do lugar, é de olhar sabe quando a gente olha para trás e tem orgulho do que a gente viveu, puxa, foi isso, eu construí e eu cheguei até aqui por qualidades, por às vezes alguns dissabores na vida, mas eu cheguei até aqui. Então a minha ideia é te provocar hoje para que você continue construindo, para daqui a 20 anos, 30 anos, você tenha essa sensação. Ei, Ali chegou. Então, toda quinta-feira, às 5 da tarde, eu vou estar aqui no Chá das 5. E como eu disse, dessa vez no chá geladinho, porque 45 graus ninguém merece chá quente. Hoje, desculpa, hoje eu trouxe um tema que deu um babado forte aqui nos stories durante a semana. Acho que foi sexta ou sábado. Eu interajo muito no Twitter também, né? Que é uma outra rede social. E lá é outro foco, é uma rede social um pouco diferente, né? E eu cometi sabe quando você faz aquele mico, né? Paguei o maior mico lá. Por não ter me comunicado adequadamente. E eu trouxe esse mico para os stories do Instagram. E isso rendeu muita mensagem. Eu não gosto de falar DM, porque é uma coisa meio inglesa, né? Mas assim, muita mensagem aqui, muita gente. E aí, deu assunto. Eu falei, quer saber? Vou levar isso para a live, que eu acho que isso é um bom tema para mulher madura. Por quê? Porque muita mulher se queixa que ela fala e as pessoas não escutam ela, principalmente dentro de casa. Então eu falei, bom tema esse. Por que as pessoas não nos escutam? Por que está acontecendo que as pessoas, né, que não está efetiva essa comunicação? É um tema bem interessante. E eu não vou focar hoje aqui em comunicação não violenta. Vou trazer outras nuances para ter uma pimentinha mesmo. Eu vou dar um exemplo. Eu vou contar para você o que é um mico que eu dei no final de semana. Não é um mico gigante, não é nada disso, né, gente? Então, eu, inclusive, ri de mim. E eu acho que a gente tem que aprender a rir dos micos que a gente paga, né? Tipo assim, putz, fiz bobagem, não devia ter feito, o que eu aprendo com isso, né? Mas a gente tem que aprender a se divertir com a gente mesmo, a ter um bom humor e a fazer da vida uma vida um pouco mais leve, né? Ei, Verônica, bem-vinda! Então, mico, o que foi? Eu às vezes troco umas. Não é que eu troco, né? Eu respondo alguns tweets do Ariel Palacios. Eu acho ele um jornalista. Ele é um jornalista da Rede Globo, né? Da Globo News e tal. E ele correspondente na Argentina, em Buenos Aires. E ele faz uns comentários e umas análises que eu acho muito interessantes, que fogem um pouco do habitual. E eu interajo e ele me responde e tal. E aí ele fez um tweet sobre
a Hungria, né? Que é como se alguma coisa... Ele fez essa analogia de falar húngaro. Eu não sei se você conhece a língua húngara, mas a língua húngara dizem que é a língua... é o húngaro e agora eu não sei se é o finlandês ou o islandês, que são duas línguas que não tem relação com nenhuma outra. São línguas, assim, absurdas, completamente diferentes e, gente, é uma maluquice, tá? E aí eu fiz um comentário, porque eu já estive na Hungria, já estive no interior da Hungria, né? Porque, assim, em Budapeste, eles ainda falam um pouco de inglês. Não que eu falo inglês, não falo não, tá? Eu falo que para viajar basta o dedinho, assim, né? Isso eu vou falar aqui. E é uma língua absurda, tá? E aí eu comentei com ele e falei assim, olha, entre gostar e entender tem um passo muito grande. E aí ele me retornou e ele não entendeu. Eu tentei fazer uma piada, né? Você fazer um humor e ele não me entendeu. E ele foi duro. Ele, assim, por isso que eu usei a palavra o verbo gostar. E eu falei, puxa, levei aquela facada, né? Pá! Ele foi duro. Mas tá tudo bem. E aí eu fiz, o que eu tenho que aprender com isso? Isso é uma lição que a gente tem que ter, gente. Toda vez que você não foi efetivo em alguma coisa, alguma coisa deu errado, você tá uma doença, alguma coisa, o que eu tenho que aprender com isso? O que tá acontecendo? E ali eu pensei, a minha forma de comunicar. E isso é uma coisa que eu carrego há muitos anos. A forma, eu brinco que eu sou muito objetiva, sou muito incisiva, eu sou pá, né? Eu tenho uma paciente que brinca que ela me apelidou de Cruella, porque eu vou lá e tuf, 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 né? E eu brinco assim, que às vezes eu tô dizendo eu te amo e as pessoas entendem eu te odeio. Então, é exatamente o tema da live, que é, as pessoas escutam o que você está falando, porque, gente, a comunicação, ela é uma interação, ela não tem comunicação eu comigo mesma, tem, a gente fica lá refletindo, mas não é dessa comunicação que eu tô falando, né? Uma comunicação interpessoal, ela tá em duas pessoas, é uma interação 50%, né? Então você tem você, no caso o emissor, e tem o outro que é o receptor. Então não basta você achar, mas eu falei. E isso acontece muito com as mulheres maduras. Ah, mas eu falei isso lá em casa. Mas eles não entenderam, então a comunicação não foi legal. Então, eu fiz o curso de publicidade, propaganda, e isso se falava muito no curso, né? A comunicação não é você falar, não é, no caso, escrever ou fazer um vídeo. A comunicação é fazer quem está do lado de lá entender o que você quer dizer, porque o que acontece? A pessoa do outro lado, ela tem crenças, ela traz histórias pessoais, ela traz aprendizados dela, e que às vezes não são os mesmos nossos, e na maioria das vezes não são, mesmo quando você mora dentro de uma casa entre irmãos são diferentes, marido e mulher, né? Então, não são as mesmas histórias, não são as mesmas crenças, tá? Então, isso tem que ter uma interação e essa interpretação de crença, você tem que se averiguar se o outro entendeu o que você disse. Você tem que ver, e essa comunicação, ela pode ser verbal e não verbal, e as duas juntas. Por exemplo, eu tenho uma outra paciente que brinca que eu mexo muito as mãos. A minha manicure que me assiste fala assim, Lud, você tem que estar com a unha sempre bem feita para fazer propaganda para mim, porque você não para com as suas mãos. Então, é uma forma minha de comunicação. Tem gente que não mexe tanto a mão, mas eu sou, né, aquela coisa não sei se é do italiano, mas é meu, eu mexo muito a mão. Acho que se me amarrar eu vou ficar meio me sentindo presa. Parece que eu não estou me comunicando, entende? É meu. Então, cada um tem essa maneira de se comunicar, tá? E gente, aí tem uma coisa que eu quero dizer, que é o seguinte, da comunicação. A comunicação, ela tem 3 fatores que eu queria passar para ti. Ela é um processo. Comunicação, ela não é uma coisa estática, ela é um processo. Então, ela é um processo dinâmico, ela é um processo irreversível e ela é um processo
bidirecional. Não adianta eu esconder um desses três. Se um desses três falhar, não teve comunicação. E uma coisa que a gente não leva em conta, o silêncio. O silêncio é tão importante quanto a fala, é tão importante quanto a escrita. Na faculdade eu tinha uma professora que falava assim, o branco, ele diz muita coisa. O que ela queria dizer com isso? Quando a gente vai fazer uma arte gráfica, né? Você vai fazer alguma coisa, uma capa de um livro que tá lá atrás, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma capa de suporte de computador, estão vendo? Eu peguei aqui agora. Então, isso aqui é uma capa do suporte computador. Os espaços em branco, que aqui no caso são em azul, eles são tão importantes quanto os espaços escritos. Se eu encher isso aqui de informação, eu não vou chamar atenção para o desenho, não vou chamar atenção para o nome, né? Então, tem umas observações aqui. Estou fazendo propaganda para o negócio, não. É que eu comprei e estava aqui ainda, abri agora. Então, os espaços em branco, eles são tão importantes quanto o escrito, a mensagem e a disposição daquilo naquele espaço. Porque se eu encher tudo, aquilo me polui, aquilo não vai entrar na minha cabeça. E na fala aqui, ó, quando você tá tendo um diálogo, no caso aqui, por exemplo, eu aqui nessa live, eu tô falando e muitas vezes eu pergunto, aliás, é o momento de vocês mandarem coraçãozinho pra mim, de vocês darem uma curtida e pegar esse aviãozinho e mandar pra amiga, né? Pra ela poder ouvir isso aqui depois. Isso é interação. Isso faz parte do outro interagir, do outro fazer. Entende? Ei, Lilian, bem-vinda. Então, esse exemplo que eu dei do branco, que eu dei exemplo aqui da coisa, reforça que a comunicação também precisa do silêncio, né? Ela precisa desse espaço em branco. Toda comunicação tem isso. Então, revisando essa parte, então, é um processo dinâmico, irreversível e bidirecional. E aí, falando do silêncio, eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei a namorar meu marido, lá nos idos de 89, 90, ainda tinha telefone público, né? A gente falava telefone público, ele estudante, eu também. E no prédio que ele morava, tinha uns prédios e tinha um telefone público e todo domingo à noite ele ligava para a mãe dele. E a mãe dele falava, e ele pegava o telefone, né? E aí ele botava o telefone assim, ó, né? Vamos supor, essa caneta aqui, tá aqui o telefone, e ele botava assim, ficava comigo aqui, papapá, e a mãe dele aqui, falando, aí de vez e eu ficava assim, mas como? E aí ele botava de volta, respondia alguma coisa, voltava, e ele não escutava a mãe dele, que a mãe dele não dava o silêncio, era aquela coisa, ela tinha que falar. Então, tema da aula, né? O outro tá ouvindo o que você tá falando. O eu falar não quer dizer que o outro escute. E a forma que eu falo também, né? Então, assim, isso tem um monte de coisa atrás. E na época ela tinha, eu fiz as contas há pouco ali, ela devia ter uns 55, 56 anos na época, né? Então, isso me chamava muita atenção. Puxa, como é que você tá fazendo? Eu achava isso desrespeitoso, eu achava isso, mas ela nem via, tá? Ela nem sabia, e ele falava assim, ela repete sempre os mesmos assuntos, é sempre a mesma história, então eu falo aqui, eu sei o que ela tá falando, né? Isso era uma carência, né? Uma falta de atenção, né? E quando o outro não me escuta, eu me sinto rejeitada, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Aí, eu quero focar, né, que eu falei que eu ia trazer algumas observações diferentes da comunicação não violenta, dessa teoria que eu falei, é uma teoria formal, até aqui foi teoria de universidade, assim, né, claro, gente, tem 17 minutos de live na faculdade que eu ia falar que é 17 minutos, né, mas eu vou trazer uma coisa, no nosso corpo, nós temos centros energéticos, de energia. Nós somos pura energia. E nós temos alguns centros
que a energia flui bastante, flui melhor, flui mais veloz, flui com mais intensidade. Isso chama chakra. Então nós temos 7 chakras distribuídos pelo nosso corpo. Um deles fica exatamente aqui, tá? Fica aqui assim, que é o nosso chakra laríngeo, da laringe, que é a voz, que é a fala. E o que significa? O que quer dizer isso? São os nossos talentos. Aqui é como eu expresso, como eu ponho o meu talento no mundo. É como, sabe, aquela vontade que me impulsiona e coloca o meu talento no mundo. Como que eu coloco esse talento no mundo? Então, esse chakra, ele é responsável pela comunicação. Quando as energias aqui estão bloqueadas, provavelmente a nossa comunicação vai ficar bloqueada. Se esse chakra está também muito adiante, sabe assim, como é que é? Tem coisa demais dentro dele, também ele vai estar excessivo. Então, qual é o equilíbrio? Então, a gente faz, às vezes, alguns exercícios para equilibrar esse chakra, mas o que eu quero dizer aqui é como que você está botando seus talentos no mundo? Como que você tá? Quais são os seus talentos? Você sabe? Me responde aí. Me dê um talento seu. O que é talento? Né? Oi, Josi, seja bem-vinda. O que é talento? Depois, gente, quem tá chegando aqui pelo meio do caminho, volta lá na live para fazer sentido também, né? Isso complementa aqui. O que é talento? Talento é aquilo que a gente faz naturalmente, sabe? Aquela coisa assim, é o como que eu faço. Por exemplo, eu tenho talento de cozinhar. Não, você não tem o talento de cozinhar, você tem a habilidade de cozinhar. O que é a diferença de habilidade para... a Lilian diz que é o resolver de forma objetiva o talento dela. Mas vamos lá, a diferença de habilidade para talento. Habilidade é aquilo que qualquer um pode aprender. Qualquer um pode aprender a dirigir, né? Qualquer um pode pegar o carro e dirigir. A forma que eu dirijo esse carro. Eu dirijo esse carro com atenção. Eu dirijo esse carro de várias maneiras, tá? Com ímpeto, com segurança. Então, isso é meu talento. Então, quando a Lilian botou aqui, meu talento de resolver algo de forma objetiva. Isso é um talento, né? Eu sou objetiva nas coisas. Eu vou direto ao ponto. Eu enxergo o fio da meada. Então, provavelmente, todas as habilidades que a Lilian disse que tem o talento de resolver as coisas de forma objetiva, todas as habilidades que ela desenvolveu na vida, provavelmente ela vai botar esse talento em ação. Então, se ela vai dirigir de forma objetiva. Se ela vai lavar louça, ela vai lavar louça de forma objetiva. Se ela vai se comunicar, ela vai se comunicar de forma objetiva. Entende? Então, os nossos talentos, eles são característicos nossos, né? E a forma objetiva dela, por exemplo, pode ser uma forma diferente da minha forma objetiva. Entende? Então, cada um, por quê? Porque tem essas misturas que eu falei lá no começo, né? Das histórias, das crenças. E aqui nós estamos falando de comunicação. Será que o outro entende essa minha objetividade? Ele entende como uma forma objetiva ou ele entende como uma forma invasiva, uma forma agressiva, uma forma... Como que o outro entende? E aí a gente entra no que é a comunicação. Quando a gente averigua o que o outro entendeu do que a gente quer falar. Eu fui objetiva e o outro entendeu que aquilo que eu estava colocando era objetividade, ou ele entendeu como, essa objetividade é superficialidade, não está muito interessada, né? Que o outro interpreta de acordo com o jeito dele. Então a gente tem que averiguar, sempre se certificar de que o que o outro entendeu é aquilo que você disse. Não é fácil, né? Não é um joguinho muito simples, porque a gente tem um negócio chamado sentimentos e emoções,
né? Então, quando a gente está envolvido com sentimentos e emoções, aí o bicho pega, porque aquilo aflora. Então, por exemplo, se eu tô com raiva, algo me provocou raiva, eu vou ser, como eu tô usando o exemplo alimentado, o que você colocou ali, que é de forma objetiva. Então, eu vou usar essa raiva de uma forma objetiva. A raiva faz o que com a gente? Ela coloca a gente em ação. Aí, normalmente, a gente fala, a gente grita, né? Quando a gente tá com raiva, a gente... de uma forma objetiva. Como que o outro vai entender isso? Vai entender de acordo com o que você quis, porque a gente tem emoções. E aquela fala que eu falei, né, no começo, a não verbal, a subliminar, ela diz muito. Sabe? Se você está olhando, o seu tom de voz, a sua forma, né? E quando a gente, falando de talento, quando a gente coloca esses talentos em ação, que estão bastante nesse chakra, né, que eu falei, sabe o que acontece? Vem prosperidade, porque as coisas fluem, a nossa comunicação flui. E aí a prosperidade é também financeira, né? Não é somente prosperidade que eu digo, é abundância no geral, não só financeira. Mas quando a gente põe, vocês vão me ouvir muito falar disso, a gente põe o nosso talento no mundo, nossa vida prospera, ela anda para frente. E eu tô aqui para impulsionar você a andar para frente. Então eu quero resgatar seus talentos. E muitas pessoas não sabem, porque as pessoas não têm um talento só. Mal as pessoas reconhecem um único talento delas. Imagina os todos talentos. E quando você entende que você está colocando seu talento ali, naquilo que você faz, a coisa flui, fica leve, fica divertido, fica gostoso. E aí, por que fica gostoso? Flui mais ainda. E aí a gente é retribuído com mais daquilo e a roda anda, né? Então, o que acontece? A gente chega aqui na idade madura. Aí a gente começa a cortar nossos talentos. Porque disseram que não é legal, porque a gente se estrepou ali numa comunicação que não deu certo, que o outro não me entendeu, não disse. Aí eu vou segurando meus talentos, né? E aí eu não coloco meus talentos em ação. E aí na idade madura, a mulherada vira e fala assim, já tô velha mesmo, não vou começar mais nada novo, é assim mesmo. Não, gente, vamos resgatar esse talento nato seu. Talvez esse talento, né, eu gostei desse exemplo da Lilian que ela trouxe, da objetividade. Talvez esse talento de ser objetiva não precisa ser sempre colocado no que eu sempre fiz. Que outra coisa nova que eu nunca fiz, que é novidade para mim, que eu possa aplicar esse talento? Aonde que eu posso me comunicar com esse talento de ser objetiva? Entende? Então, essa comunicação com o outro, a gente precisa botar num olhar mais cuidadoso. Sabe? Porque aí a gente se queixa que o outro não repara em mim, o outro não entende nada que eu falo, o outro só briga comigo, o outro foge de mim, não quer conversar comigo. Mas na verdade é a forma que eu tô botando, ele não tá me entendendo. E aí entra que toda uma neura de, né? Então, a gente tem que usar essa empatia, usar o silêncio também, ouvir o outro também. Se é uma conversa, assim, eu falei lá que ela é bidirecional, o que o outro está me retornando, também é importante ouvir o outro, sair daquele pedestal de só eu tenho razão, né? Ter empatia pelo que o outro tem direito de achar coisas diferentes da gente. Porque não, nós estamos numa época, gente, que tá feio o trem, né? Então, cada um acha uma coisa e todo mundo tem que achar a mesma coisa, porque senão vira inimigo, né? E aí a comunicação trava, a comunicação não flui. E isso está acontecendo não só nas mídias sociais, está começando a acontecer dentro das casas, dentro das famílias, e aí começa a quebrar os elos, quebrarem os vínculos, né? Quando a gente não presta, quando a gente começa a colocar muito julgamento na fala do outro, não escuta e julga. Em vez de escutar, eu julgo, né? Então, a comunicação também é escutar.
quando a gente escuta o outro, consigo dizer para o outro e aí ele me ouve também. Então, o título da live é: o outro está escutando o que eu falo? Você está escutando o que o outro fala? Está dando tempo? Né? Como eu dei o exemplo lá do telefone, falava. Tá dando tempo do outro? Você está se certificando que o outro está te entendendo? Desculpa, tomar um chazinho das 5. Então, isso resume o quê? Que muitas vezes a gente tem que pensar antes de falar. Recadinho de vovó, né? Vovozinha não falava isso? Tem que pensar antes de falar, conta até 3 antes de falar. Esse conta até 3 antes de falar, não é porque o outro vai desejar mal pra gente, porque o outro vai botar olho gordo. Não, é muitas vezes para escutar o outro, para dar o tempo do silêncio e as coisas se assentarem, para eu entender o que está acontecendo nessa comunicação. Então, a proposta aqui são 20, 30 minutos de live, né? Para que eu traga temas que te reflitam. E eu quis trazer hoje um ponto de vista diferente, né? Onde a gente falou de chakra, falou de talento. O que isso tem a ver com comunicação? Tá aqui na live, né? Então, tá aqui nesse vídeo. Dá uma olhadinha e me conta como é que tá sendo a sua comunicação, tá? E aí a gente se encontra aqui toda quinta-feira, às 5 da tarde, pro Chá das 5 com a Lud. Ah, eu quero temas que vocês tragam. Esse tema surgiu, daí o pano pra manga essa semana, eu adorei, eu adoro quando vocês interagem, quando vocês questionam e traz, porque aí eu consigo trazer e aprofundar, tá bom? Um beijo, obrigada.